Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 59 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso de epistemologia desde a aula 21. Da aula 21 até esta 59, epistemologia. Da aula 1 até a aula 20, Introdução e Fundamentos de Filosofia, o qual já fizemos uma apostila, está lá à venda no meu site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a chegar lá e adquirir este material maravilhoso. Já aparece para você aí na tela Paradigmas de Thomas Kuhn. Vamos então prosseguindo aí na epistemologia. Deixa eu pegar aqui a caneta. Paradigmas desse filósofo contemporâneo, 1922 a 1996, Thomas Kuhn. Vamos então em frente. Pessoal, o assunto aqui tem um braço na filosofia da ciência, que é um ramo derivado, aí, uma vertente da epistemologia. Mas eu achei por bem, para ficar um módulo, ou o tomo 2, módulo 2, esse que nós estamos trabalhando, epistemologia, um tanto assim mais completo, e eu achei que esse assunto também, vamos dizer assim, é pertinente aqui à epistemologia. Então eu preferi inserir logo agora. Joia? Já aparece para você aí na tela. Vamos em frente então. Vamos a um conceito, né? Um conceito aí, então, de paradigma. Vamos lá. No grego, paradigma. Paradigma, que significa modelo. Para Platão é um modelo. Significa exemplo para Aristóteles. Então, paradigma, pessoal, é uma espécie de forma, é uma espécie de padrão, é uma espécie de bitola, onde vai colocar ali, né, onde a ciência vai ter que se enquadrar, se encaixar dentro daquele espectro, vamos dizer assim. Joia? Então, aprofundando aí no conceito, uma estrutura de um conceito aí montado meu, é a unidade. Unidade no sentido de visão, teoria, protótipo, padrão, técnica, arcabouço, unidade metodológica e estrutural adotada pela ciência, ou seja, a comunidade científica, para orientação na resolução de problemas, questões e definição, ou seja, delimitação, orientação dos seus limites num determinado momento. Beleza? Bem sintetizado aí, bem, né, estruturado aí para você entender. Então, paradigma é essa unidade, essa visão que a ciência tem em determinado momento sobre aquelas questões. Joia? São as visões de mundo, em outras palavras, os padrões adotados pelos cientistas em suas pesquisas. Ficou claro aí o que é paradigma? É um padrão adotado pela ciência, pelos pesquisadores, pelos cientistas, na sua investigação, na sua pesquisa. Para Kuhn, a ciência ocorreria por momentos de revolução. Muito interessante aí essa ideia de revolução em Thomas Kuhn. Vindo numa prova para você, esse nome, Thomas Kuhn, você lembra logo de revolução. Joia? Revolução como assim? Eu tenho um paradigma traçado por uma ciência. Se logo depois assume outro paradigma conflitando com aquele,
negando aquele, guerreando com aquele, contradizendo aquele. Nós temos aí uma revolução. Uma revolução. Só que não é uma revolução que pega em arma e essas coisas não. Tá legal? Chamada revolução científica. Então, para ele, tem uma revolução, uma ruptura e criação de novos paradigmas. A ciência se forma assim. Não se trataria apenas de um mero acréscimo, não é só acúmulo de teorias. O Thomas Kuhn tem essa idealização. Não é só, né, agrupamento, empilhamento de teorias ou de verdades ou verdades consensuais, históricas e objetivas. Não. Ciência, não caminharia numa linha linear. Percebe? A ciência, então, não, pessoal, isso cai em prova por aí, pergunta exatamente isso, não caminha, não é mero acréscimo ou acúmulo, olha lá, ó, não caminha numa linha linear, progressiva de evolução, não é aquela linhazinha perfeita, não, ela vai de revolução em revolução. Joia? Vamos em frente. Progressiva de evolução, mas avançaria por saltos e sucessivas revoluções. Interessante aí, né? Me fez lembrar aqui as aulas que eu dava lá de processo penal, deixa eu ver se eu lembro. Chama de progressão de regime per saltum, né? Lá os regimes lá do preso, né, do sentenciado, né, de alguém que está sentenciado lá criminalmente, seria o aberto, semiaberto e o fechado, né? Ele não poderia, veja só, ele não poderia fazer ali uma regressão, se eu não me engano, per salto, né? Ou uma progressão per salto, não me lembro agora, ou seja, por salto, seria proibido isso aí. Progressão seria per salto, né? Ele sair direto do aberto sair direto do aberto e ir para o fechado. Não, ele deveria sair do fechado e ir para o semi-aberto para depois para o aberto. Interessante. Bom, mas voltando aí ao assunto, né? Ela também não é linear e aqui no caso é o contrário. A ciência aqui é por salto. Ela poderia dar esse salto, né? Poderia então dar esse salto. Ela também não dependeria de leis infalíveis, provenientes de observação da experiência. Então, ciência não depende aqui, né, de uma norma e uma lei infalível. Descobrimos, né, que é a Terra que gira em torno do Sol, né? Descobrimos isso, mas depois... Claro que, porra, isso não deve mudar, né? Mas se alguém descobrir uma coisa um pouco diferente em relação a isso, né, não, cara? Não dá pra dizer que o Sol gira em torno da Terra, que aí ferrou tudo, né? Até que existe um movimento, né? Um em relação ao outro, né? De rotação e translação. Até daria pra... Mas é complicado aí essa... né? Bom, então é isso, vamos em frente. Tem bastante conteúdo, vamos lá. O pensador vê a ciência como um quebra-cabeça. O quebra-cabeça não tem umas pecinhas, pessoal? Né? Essas pecinhas são o quê? Independentes, né? Uma não depende da outra. São peças autônomas. Assim é a ciência, separada, toda, né, em pedacinhos. Tá legal? Inclusive, veja só. Se alguém não consegue montar o quebra-cabeça, a culpa é de quem? Do quebra-cabeça ou de quem não conseguiu montar? O que você acha? É do cientista, né? Do camarada que tá lá mexendo a parada. Ou seja, puzzles, né? Em cada peça se constitui uma verdade com suas próprias características. Sem a ideia, cada peça tem uma verdade. Sem ideia de hierarquia entre as peças.
mas que se faça presente a ideia de coerência. Mais importante é isso, né? É ter o quê? Coerência. Apesar de seu progresso seguir estágios primitivos e ser ateleológico, pessoal, não tem nada a ver com teológico, tá? Ateleológico. Veja, algo que é teleológico é algo que tem uma finalidade. Teleológico, uma interpretação teleológica de algo, é uma interpretação finalística, que tem um fim a ser atingido. Se é ateleológico, olha só, gente, há um prefixo aqui de negação, ateleológico. Então não tem um fim. A ciência, então, não teria um fim propriamente dito. Percebe? Legal? Teológica com relação a Deus e tal. Não vamos confundir. Deve-se também observar o contexto histórico. Observar também o contexto histórico, linguístico, sociológico, psicológico, teológico, em que está se desenvolvendo a descoberta científica e seus cientistas. Além de se poder considerar aquelas que já foram o quê? Descartadas. Né? Então, ali, né, se aproveitar de alguma forma aquilo que já se foi descoberto. Né? Por exemplo, aí a física de Aristóteles, a química de Lavoisier, a teoria da evolução de Darwin e também a teoria da relatividade, claro, né, de Einstein. Vamos em frente. Com esse termo quero indicar, ou seja, paradigma. Com esse termo quero indicar conquistas científicas universalmente reconhecidas que, por certo período, fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis. Veja, por certo período, por isso que vai vir a revolução, cara. E vai mudar a parada toda. Imagina só uma vacina, pessoal, sendo utilizada, não é? Sem uma interrupção, uma vacina para um vírus, né? Mas serve também uma vacina para uma vagina, por exemplo, para um vírus, né? E aquele vírus, porra, ele, vamos dizer assim, sofre mudanças ao longo do tempo, né? Eu tô pensando aqui na aula do Freud, cara, que porra, aquela aula foi braba, hein? Você assistiu, não? Aquela aula foi sinistra. Ainda tá dando reflexo de Freud na cabeça, cara, no inconsciente, aí, pessoal. Aí, então você imagina aquela vacina, não é? Que não sofreu nenhum acréscimo, nenhuma evolução, nenhuma reformulação, mantendo-se do mesmo jeito. Imagina só isso. Então, nesse sentido, que por certo período fornece um modelo de problemas e soluções aceitáveis aos que praticam certo campo de pesquisa. O critério que se estabelece o resultado de um certo quebra-cabeça nada tem a ver do seu resultado ser intrinsecamente interessante ou importante. Então veja só, vou colocar ali a terminação, né? A continuação, mas veja só, um quebra-cabeça, ele é assim, cara, ele vai sendo montado e nada tem a ver o seu resultado ser um resultado o quê? Importante ou não, né? Foi importante. Não. Importa ter havido de alguma forma o quê? Uma evolução. Joia? Vamos em frente. Mudanças de paradigma. As mudanças de paradigma são 3 fases para se mudar o paradigma. Tá com o teu café aí? As mudanças de paradigmas são as novidades que se agregam à ciência após enfrentamento de basicamente 3 momentos distintos. São eles: pré-ciência, tem outros nomes isso aqui, tá, pessoal? Ciência natural e crise científica. Beleza? Crise científica pode ser chamado também de ciência extraordinária, tanto faz. Eu prefiro até esse nome,
Beleza? Quais são eles então? Pré-ciência, ciência natural, ciência científica. Veja, pré-ciência vem antes da ciência. Ciência natural é o trabalho normal da ciência. E crise na ciência é a ciência extraordinária. É o quê? As coisas, vamos assim, é o mundo das revoluções científicas. As revoluções acontecendo. Então, na crise na ciência, eles constatam que há anomalias, são coisas assim imprevistas que chegam, e essas anomalias vão se acumulando. Chega um momento que ocorre o que se chama de revolução. Então vamos em frente. Pré-ciência, primeira fase então. Pré-ciência, pré-paradigmática, também é outro nome dela. Pré-científica, também é outro nome dela. Período imaturo, também é outro nome dele. Beleza? Período imaturo, pré-paradigmática, pré-científica, pré-ciência. É composta pelas questões ou problemas atuais que se encontram numa espécie de descompasso. Descompasso. Ou seja, você olha e fala assim, cara, tem algo errado nisso, mano. Você tá entendendo? Então o negócio não tá ajustado. Não há ciência imperando ali, o negócio é confuso. É isso. Desordem, confusão, olha lá. O quê? Descompasso racional. E são exigidas explicações a respeito delas. Tem que o quê? Cara, isso tem que esclarecer. Será que é normal? Um exemplo, às vezes eu vejo ali televisão, um determinado canal, e aí passando ali, né? Galera aí que gosta de ufologia, nada contra, mas pô, né? Os cachorros de uma comunidade, né, foram devorados por uma determinada besta. Um exemplo. E essa besta estão desconfiando que seja um extraterrestre. Olha só, isso é típico de uma fase o quê? Pré-científica. É o quê? É fase de desordem, descompasso, confusão. Aí vão lá, pô, não, beleza, como é que é a besta? Só por testemunhas oculares, só pessoas. Tranquilo? Não, é assim, tal, assado. Daqui a pouco tem outro cara aqui narrando que a besta é de outro jeito, que é de outro e outro. Olha, rapaz, é uma coisa, é uma situação, né? Até que anos, eu ainda era meio jovem, ele era jovem ali, quando viu o tal de chupa-cabra. Aí daqui a pouco aquele outro lá, rapaz que foi perseguido lá, virava toco no meio do mato com um livro de bruxo. É uma coisa, rapaz, é uma coisa. Então esse período de pré-ciência é isso aí, ó. Nesta fase revela-se a carência. Carência, a filosofia já viveu isso no período dos pré-socráticos. Carência de se esclarecer problemas que ainda não se tem o que? Uma definição ou consenso. O exemplo aí é a teogonia, no século VII para trás. Século VII até 10.000 anos antes de Cristo, praticamente. Tá? Teogonia seria a formação, veja, teo, Deus, gonos, origem, gênese, a formação das coisas através dos deuses, através do relacionamento entre os deuses. Teogonia. Então seria uma espécie de humanização desses deuses. Esses deuses se tornariam, vamos dizer assim, teriam habilidades e habilidades humanas para o quê? Para conseguir de alguma forma, né, criar o mundo. Como, professor? Você vai dizer, olha só, chega ao ponto deles se relacionarem. Se relacionarem como? Dos deuses se relacionarem, vou até escrever aqui, que tem gente falando besteira por aí na internet. De deuses. Tem deuses se relacionando com deuses. Estou falando sexualmente. Tranquilo? Sexo entre deuses, ou relacionamento entre eles, e deuses ou divindades, por exemplo, anjos, se relacionando com homens. Olha só que coisa. A teo, gonos origem, teo
Deus. Tem uma história aí até na Bíblia Sagrada, né? Dos Nefilins, que seriam seres, né, resultantes, está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Eu valoro isso aí, já digo, para mim esse texto foi falsificado, mas cada um com o seu cada qual, cara. Cada um com o seu cada qual. Para mim esse texto foi falsificado, ou seja, anjos caídos, espécie de demônios, habitariam, caíram na terra e corromperiam a humanidade, fazendo sexo com mulheres, ou seja, implantariam ali uma espécie de sêmen espiritual nelas, né? Porque abriu-se aí uma exceção com a inseminação de Maria através do Espírito Santo. Então, os caras pegaram esses Nefilins, né? E dizem que, e aí o que aconteceu? Desse cruzamento nasceram gigantes, diz a Bíblia. E aí o cara acha ali um esqueleto com 4 metros de altura, né, datado de 3000 a.C., seja aqui na América ou aí pela Ásia ou pela África, dizem, e aí vem esses religiosos aí, cara, são lunáticos, são fanáticos, são aproveitadores. Dizem ali, olha, período pré-ciência, cara. Começam a falar que, aquilo ali é o quê? Que aquilo ali é os Nefilins. É um prato cheio pra esses caras, né, cara? Pra fortalecer lá e a galera, porque eles vivem da superstição, do medo, do pânico, enfim. Beleza? Bom, é isso aí, cara. Tá? Ficou explicado aí a pré-ciência, né? Bom, ciência normal. A ciência normal, para o Thomas Kuhn, o que vai acontecer? Na verdade, todo o que se entende, né, por ciência normal, também chamado de ciência provada, ou período cumulativo. Por que cumulativo, pessoal? Porque vai grupar, vai acumular mesmo, né, uma série de... Veja só, tem-se o paradigma e as combinações de descobertas com aquele paradigma, seguindo aquele paradigma, aquela regra, aquela estrutura formatada, como fosse a ABNT, né, para se seguir ali no caminho científico, aqueles padrões, vai se acumulando o quê? Descobertas. Esse é o trabalho da ciência normal, beleza? É o momento de tempos o que? Normais, olha lá, em que a teoria proposta se estabelece como uma ciência o que? Normal. Em outras palavras, é a fase em que impera o consenso, pois a ciência trabalha normalmente, lançando mão de explicações, lançando mão de explicações que se acomodam ao modelo vigente, ou seja, ao paradigma existente. Tranquilo? Beleza. Refere-se ao trabalho, ou seja, processo racional, acumulado, cumulativo, inquestionado. Por que inquestionado, pessoal? Porque aqui não tem confusão, não. Aqui não tem confusão no sentido de que as crises, as chamadas crises e anomalias, não tem aqui, nesse período de ciência normal. E rotineiro também, realizado pelos cientistas dentro de um paradigma científico existente. Nessa fase, o trabalho da ciência é estável, fundado nos resultados alcançados no passado, não se deparando, portanto, com crises. Foi o que eu falei. Também não tem questionamentos e também não tem revoluções. É um momento aqui de paz na ciência. Joia? Ou seja, ela vai se encarregar de acumular, vai agrupar, né? Vai começar a fortalecer, né? Seguindo aquele paradigma, ela vai fortalecer o que tem. Vai acumular as descobertas desenvolvidas com base em paradigmas já definidos, não perseguindo inovações. O exemplo aqui que eu mesmo dei, esse exemplo eu não achei em livro nenhum, mas eu acho que se adequou, tá? Com relação a Arqué, ainda vamos estudar isso lá na metafísica, tá? Arqué, deixa eu colocar logo o termo aqui, ó.
os filósofos, pessoal, nesse tempo, né, no século 6 a.C., veja, no século 6 a.C. foi aí o século que ficou marcado pelo rompimento com aquela teogonia. Ou seja, a explicação agora seria cósmica. A explicação para a origem do mundo não seriam mais pelos deuses. Não seriam os deuses, né, ali na coabitação, né, que fariam o mundo. Não, seria agora explicando, olhando para os elementos da natureza, para os próprios elementos da natureza, dali viria a explicação para o mundo. Isso aí seria uma cosmo porque é mundo físico, gonos, origem. A origem está no próprio mundo que físico. Você vai estar lá na aula certinho e tal. E a arqué seria o elemento primordial, o elemento universal eleito por esses filósofos, chamados filósofos da physis, Esses filósofos, ou físicos, né, ou filósofos da natureza, também era chamado assim, elegiam um elemento e diziam que desse elemento todas as coisas no mundo eram originárias. Por exemplo, a água, o ar, o átomo e por aí vai. Lá na aula não vamos ver isso. Beleza? Então a cosmogonia é um período de ciência. É um período de ciência. Joia? Bom, vamos lá. Ciência extraordinária. Agora que é a principal. A principal é essa aí. Né? Vamos lá então para a ciência extraordinária. É um momento de crise na ciência. Crise científica. Momento de crise. Tudo a mesma coisa. É um momento de surgimento de novas teorias científicas. Agora a teoria científica paradigmática se mostra impotente. Então aquela teoria lá da fase normal, da fase da ciência normal, ficou fraca, ficou impotente diante de quê? Das anomalias, conforme eu expliquei. O que são essas anomalias? Contradições, fenômenos ou problemas não familiares e também acumulados. Então começa a acumular essas anomalias e aí, veja só, a ciência normal não dá conta daquilo, vem então a ciência extraordinária. Mas como surge essa ciência extraordinária? Vamos ver então. O que vão acumulando essas anomalias, elas vão ser responsáveis por promover o que se chama de crises, que é o enfraquecimento, incoerência e caducidade do atual sistema. Então o atual sistema vai ficar caduco, né? Vai caducar, vai ficar fraco, vai ficar enfraquecido devido a essas anomalias. Veja só, o atual sistema, que é a ciência normal, não vai ser apta, não vai ter força para explicar aquelas situações que estão surgindo. Um novo paradigma, agora mais coerente, recente, vai abalar o anterior, abala o anterior, pois o mesmo já não se mostra mais eficaz na explicação da solução dos desafios propostos pelas anomalias, conforme eu falei. Essa contraposição desse paradigma desse novo paradigma com a ciência normal, ou seja, essa ruptura teórica e abandono dos paradigmas anteriores, chama-se Revolução Científica. O resultado final de todo o processo é a volta a uma nova visão da ciência, ou seja, uma nova ciência provada. Em outras palavras, uma nova ciência normal. No final vai dar uma ciência normal de novo, né? Não pode entrar no período pré-ciência de novo, não vai dar, né? Mas vai vencendo esses paradigmas, vencendo essas anomalias, vai entrar no período de ciência normal de novo. Beleza? O exemplo aí que nós vamos deixar registrado, está bem sedimentado aí nos livros, né? É a passagem do modelo do geocentrismo, ou seja, o Sol gira em torno da Terra, né? O Sol
ficava ali girando a Terra, no geocentrismo, na verdade a Terra era o centro do universo. Seria essa a ideia, né, pessoal? Acho que está no outro quadrinho lá que eu coloquei, né? E Aristóteles, esse geocentrismo era proposto por Aristóteles, depois por Ptolomeu, né? Era o entendimento, não que Aristóteles era 90, não. Aristóteles 300 e pouco lá antes de Cristo, aqui Ptolomeu 90, data de nascimento, depois de Cristo. Para, veja, a passagem então do geocentrismo seria a Terra no centro do universo, ou seja, o Sol girando em volta da Terra, para o heliocentrismo, que seria a Terra gira em torno agora do Sol. O sistema de Copérnico e depois seguido por Galileu. E aí a data 1500, eles são contemporâneos. Vamos em frente aí, vamos ver. Aí, ó, eu fiz esse desenho para você, desenhei no Word. Peguei os globinhos lá no Canva. Exemplo 1. Exemplo 1, hein, cara? Vou dar 2 exemplos aí para mostrar essas revoluções. O segundo exemplo é caótico. É uma parte dele é lá autoral, mas ficou meio caótico aquilo, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar simplificar. Passagem do modelo do geocentrismo aí, ó. Aí a Terra no centro. A Terra aqui, ó, no centro. E aí depois para o hélio, Sol, Terra. Tranquilo, pessoal? Centrismo. Então, hélio, Sol. O Sol no centro, heliocentrismo. Joia? Geocentrismo de Ptolomeu. Heliocentrismo de Copérnico e Galileu. Muito bem, vamos em frente. Olha só o exemplo 2, é meio caóticozinho, tá, pessoal? O exemplo 2, ele tá aqui, ó. Deixa eu só situar aqui. O exemplo 2, eu vou fazer a diferenciação da teoria da gravitação para a teoria da relatividade. É óbvio que eu não vou, né? Não preparei, também não tenho domínio dessa teoria, da segunda teoria da relatividade. A teoria da gravitação é bem tranquila de aplicar. Joia aí de Newton. Mas a teoria da relatividade, meu amigo, não é brinquedo não. Bom, a teoria da gravitação, aqui a primeira, e a teoria da relatividade está aqui, ó. Teoria da relatividade. Eu tô trabalhando aqui, pessoal, com a ideia de quê? De revolução científica. Revolução científica. Ciência extraordinária. Joia? Ciência extraordinária ou revolução científica. Ou seja, fase crítica na ciência. Veja, o primeiro entendimento era da teoria da gravitação. O segundo entendimento, teoria da relatividade. Por quê? Há uma falta de consenso entre elas. Óbvio que Einstein sucede Newton no tempo, não é? E a ideia aqui é o seguinte, vou simplificar e resumir isso, cara. Se você olhar aqui, vamos lá dar uma lidinha nesse texto aqui do primeiro para Newton, né, a teoria da gravitação. A gravidade seria uma força fundamental dos corpos. Então presta atenção aqui, pessoal. Aqui está a Terra, o planeta Terra, aqui onde está o pincelzinho aqui, ó. Beleza? Aqui tem uma força, ó. E aqui está a Lua, joia? Esse Mzinho aqui em cima é a massa. Esse outro M aqui em cima é a massa. Para Newton existiria uma força de gravitação, uma força gravitacional, onde essas massas seriam atraídas. Olha só a atração, existiria uma força, essa força, né, de oposição, uma atraindo a outra, uma espécie de um ímã mesmo, onde houvesse uma espécie ali de atração. Aqui um Dzinho embaixo, que seria a distância. A fórmula está toda aqui, ó, D de distância, M de massa, M minúsculo também massa, G da constante de gravitação, aqui na fórmula, ó, e F, força gravitacional, que é o que se quer descobrir, esse F aqui. Joia? Tranquilo? Percebe que tem a distância? Tem a distância. Tem a distância. Beleza. Faltou aí o quesito tempo, né? Você vai sentir falta aí do tempo, né? Eu quero aqui resumir e simplificar o máximo possível.
até porque isso aqui não é o meu campo de ensino, né? Mas nós vamos criar esse exemplo aí. Depois que eu criei, eu falei, carimba, rapaz, olha onde eu fui parar, né? Bom, mas aí a teoria da gravitação do Newton, você vai sentir falta aí do fator tempo. Você vai ver força, ó, aqui ó, você vai ver o G, que é o constante de gravitação, inclusive é um valor, olha lá que ele já dá o valor pronto, né, em Newton, metros quadrados, quilograma quadrado, enfim. E aqui é uma massa, aqui é outra massa, aqui é uma distância, e aqui a força mesmo, que se quer, que é a força gravitacional. Você vai sentir falta aí. Já com Einstein, pessoal, aqui foi diferente. Na teoria da relatividade, veja só, essa questão da atração da Terra com a Lua, o Einstein viu um pouco diferente. Ele viu da seguinte forma, presta atenção aqui. A gravidade seria uma distorção no espaço-tempo. A gravidade seria uma distorção no espaço-tempo, causado pela massa dos corpos. Então, pessoal, seria como fosse assim. Ele compara o espaço a uma espécie de um tapete, uma espécie de um plano, a uma espécie de um pano colocado, uma superfície, onde as massas seriam ali repousadas. Uma vez essas massas repousadas deformam de alguma forma aquele pano, aquele tapume, aquele local, deformam. E nisso aí vai nascer, né, a atração, a gravitação. Bom, mas é muito mais que isso, né, cara? É uma coisa muito complexa. Um gênio da física desenvolveu isso em 10 anos. Quem sou eu para explicar isso em 1 minuto? Bom, pelo amor de Deus, a fórmula é essa aqui. O E seria energia, tá aqui embaixo, ó. O E é energia, tá aqui. O primeiro M, massa, beleza? Esse M, onde é que está o M? Veja só, tem outra massa, que seria a outra massa. Ela está dentro aí dessas fórmulas, dentro, que são duas, né? São duas, uma outra, que essa aqui pode ser representada ainda de uma outra forma. E dentro dessa massa, porque tem um lado, dentro dessa fórmula tem um lado esquerdo da fórmula e tem um lado direito da fórmula. Ou seja, o lado esquerdo, ele é desfragmentado, né? Ele é desfragmentado, e assim, a conjugação do lado esquerdo com o lado direito vão nascer mais N fórmulas, 10 pelo menos fórmulas. Ou seja, M maiúsculo vai ser a massa. No caso, a massa seria, né, a massa. O G, o tensor, chama tensor de Einstein, esse Gzinho aqui, ó. Tá? E essas letras Mi e Ni do alfabeto grego são índices do espaço-tempo. Então percebe aqui que o Einstein ele insere o tempo, né? Não fica só essa ideia só de espaço. Então já aí é uma distorção no espaço-tempo. Além de haver uma unificação do espaço com o tempo, ele insere essa ideia aqui, né? Depois um outro pensador, pessoal, né? Depois um outro pensador desafia isso aqui, mas não é um pensador da física, é um pensador aí da intuição, tá? Intuição, o Bergson, Henry Bergson. Ele desafia, o Bergson desafia essa questão do tempo e também do espaço com a ideia de duração. Essa tese do Bergson não foi comprovada, mas o Einstein no final respeitou, pessoal. Joia? Inclusive ali são ideias contemporâneas. Bom, mas vamos em frente aqui. Vamos em frente. Segundo os critérios, segundo os cálculos do Einstein, né, a luz seria mais veloz, né, seria o elemento mais veloz do universo, e nenhum corpo com massa seria mais rápido que a luz, nem mesmo a força da gravidade. E as dimensões de espaço, que eu representei aqui por S, e tempo, estariam juntas. Tá ali, ó, espaço-tempo, já falei isso, né? Bom, mas basicamente isso aí. Aquele C ao quadrado ali
é a velocidade da luz, esse C aqui, ó, na fórmula, e é óbvio que nós não vamos tentar aqui agora fazer uma conta, não é? De jeito algum nós vamos nós vamos ficar detidos nisso aí. Bom, espero que esteja aparecendo para você aqui. Eu tentei reproduzir aqui num videozinho, né? Num videozinho isso. Bom, não sei se vai, ou aqui o meu aplicativo vai capturar essas bolinhas aí, né, que aparecem para você agora, deformando essa superfície. Dali que viria então a gravidade, a gravitação. Percebe essa deformação? Joia? Olha só que coisa interessante, né? Muito legal, né? Daí que viria então a ideia de relatividade do Einstein. Joia? Aqui, ó, foi o que aqui também tá esse desenhozinho aqui, ó. Tá esse desenhozinho aqui, é onde eles estão gravitando, ó. Aqui a Terra tá de alguma forma deformando esse tapetinho, né? Esse aeradozinho, tá? Esses corpos então deformam, tá? Ocorre então essa deformação, essa distorção aí dessa superfície. Dali que viria, beleza? Tranquilo? Muito bem, aí. Aparece para você aí, né? Joia? Aí. Joia, tranquilo? Vamos em frente então? Vamos ver então aí o que a Marilena Chauí acrescenta pra gente com essa participação que eu coloquei aí. O filósofo Thomas Kuhn afirma que uma teoria pode se tornar um modelo de conhecimento ou um paradigma científico. Para ele, o paradigma se torna um campo no qual a ciência trabalha normalmente. Então, paradigma é isso, né? A ciência vai lá naquela ciência normal, vai trabalhar normalmente. Ou seja, sem crises. Um resumão da aula aí com a Marilena Chauí. Joia? Em tempos normais, um cientista, diante de um fato ou fenômeno ainda não estudado, explica-o estudando o modelo ou paradigma científico existente. Tranquilo. Em contraposição à ciência normal, ocorre a revolução científica. Aí nasceu em contraposição o que? A ciência normal. Na verdade, pelo aparecimento de quê? De anomalias, que vão gerar o quê? Crises. Lembra disso? Daqui a pouco tem um mapa mental aí para você, já já. Uma revolução científica acontece quando o cientista descobre que o paradigma disponível não consegue explicar um fenômeno, que são aquelas anomalias, ou um fato novo, sendo necessário produzir o quê? Outro paradigma, ou seja, uma nova ciência normal. Beleza? Vamos em frente? Daqui a pouco tem um mapa mental bem legal aí para você. Vamos lá então, vamos aqui. Olha aí, falei nele, tá aí, né? Vejamos então como é que acontece isso. Vamos lá. Período então de pré-ciência, aqui ó, primeiro período, pré-ciência, segundo período, ciência normal, terceiro período, ciência extraordinária. Isso vai estar na apostila do módulo de número 2 do nosso curso de filosofia aqui de epistemologia. Vai estar lá no módulo 2, vai estar lá no tomo 2 esse material. Isso aí, tranquilo? Pré-ciência. Pré-ciência, olha o resuminho ali embaixo. O cara que tá com pressa e bate o olho aí nesse negócio, ó. Aí, é um período de descompasso, desordem, sem consenso, indefinição. Período de ciência normal, cumulação ou acumulação. Né? Consenso, período de rotina, período de acomodação. E o terceiro período da ciência extraordinária, aparecem as anomalias, a crise científica e, por último, as revoluções, ou revolução científica. O que vai acontecer? Vê que a setinha continua? A setinha continua para cá, ó. Você percebeu que a seta aqui continua. O que vai acontecer? A ciência normal, não aquela, né? Mas uma projeção da ciência normal apareceria aqui novamente. Beleza? Então, aí um pedacinho da estrutura das revoluções científicas do próprio Thomas Kuhn. Vamos dar uma olhada. Os fatos, provas e casos novos que conflitam com as teorias vigentes do paradigma
tendem a ser ignorados por eles, pois acreditam fortemente que o seu paradigma tem a resposta para os problemas levantados. Uma crítica aí do Thomas Kuhn, né? Então, bom, somente no caso crítico, né? Ou seja, quando a coisa está pegando fogo, quando a coisa está ruim, né? Quando os problemas se acumulam e viram anomalias, é que podem abandonar uma teoria e subsidiar uma outra. Ou seja, é no momento de crise, né, que vai nascer a revolução. É isso aí, em outras palavras. Vamos ver. As revoluções científicas iniciam com um sentimento crescente também com crescimento crescente, também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. O sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. A transição sucessiva de um paradigma para outro, por meio de uma revolução, é o padrão usual de desenvolvimento do que? Da ciência, aquela terceira ciência extraordinária, a ciência amadurecida. Olha só que coisa, é o resumão da aula toda agora com o próprio Thomas Kuhn, pessoal. Bom, faça essa questão de concurso. Essa questão caiu para oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A banca, eu estou falando aqui em 2024, joia, hoje é dia 14. Domingo agora tem uma prova deles. A banca é VUNESP. Esta prova foi aplicada em época anterior, quando a banca era FGV. Mas aproveita totalmente a questão, beleza? Que eu não estou falando de filosofia da ciência, tá? Não estou falando de Thomas Kuhn. Faça essa questão. Ó, depois de tudo que nós lemos, você vai ler aqui, ó, Thomas Kuhn. Aí, você vai pegar a caneta, sem brincadeira. Na hora da prova você quer o quê? Velocidade. Você pegou aqui, leu Thomas Kuhn, beleza? Descreve ciência. Aí, só leu duas palavras, ó. Thomas Kuhn e ciência. Qual é a resposta? Resposta letra A. Ocorre em momentos de ruptura, revolução e criação de novos, o quê? Paradigmas. Beleza? Agora, olha só, pessoal. Depende de leis infalíveis? Falso. Tá lá na nossa aula. Produz representação objetiva da realidade, base de teoria dos seus precursores? Produz? Falso. Resulta da evolução linear? Ela é linear? Falso. É progressiva e é fruto de acúmulo de conhecimentos no interior do único paradigma? Um único paradigma e é progressivo? Não, não é progressivo. Falso. Não é progressivo e não tem esse negócio aqui de acúmulo. Até tem no segundo momento, mas do único paradigma, bom, vou até colocar ali, até tem o acúmulo, né? Mas não é de um único quê? Paradigma. Bom, tá no ritmo, faz essa questão aí. Caiu na UniOeste, mais uma universidade, caiu na UniOeste. Aí você lê aqui, ó, Thomas Kuhn, você lê aqui, ó, Kuhn, beleza? Seus conhecimentos tal, a correta. Cuidado que ele quer a correta. Marca aí. Thomas, não precisa olhar para isso aqui não. Thomas Kuhn correta, vai, marca aí. Lembrando, a apostila do módulo 1 está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. 2 rodadas de simulados também aberto lá, vendendo lá no meu site. Você que vai fazer prova agora, cara, né? Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As 2 rodadas de simulados vai te dar 10 pontos, 10 aulas em pouco tempo, 3 horas numa, 3 horas na outra, vai te dar 10 horas, vai te dar 6 horas
20 pontos no total, porque são 10 em um, 10 em outro. São 20 pontos no total do edital de filosofia. Resposta letra A. Período de crise de uma comunidade científica se encerra, o período de crise se encerra quando um novo paradigma resolve as anomalias. Considerando o quê? Importante. Se o novo paradigma resolveu as anomalias, acabou a crise. Se instaura o quê? Nova ciência, não é? Uma ciência normal. Vamos ver aqui, a revolução científica em determinada comunidade científica não substitui o paradigma? Não. A revolução científica é para isso. É para detonar o paradigma. Falso. As anomalias em determinado campo científico nunca se acumulam? Nunca se acumulam? Não. Pode aqueles problemas. Um problema pode gerar o outro. Pensa num vírus, cara, né? Vê as mutações do vírus. Percebe? Isso aqui é o quê? Falso. A concepção heliocêntrica do Copérnico não é uma revolução em relação à geocêntrica do Aristóteles e do Ptolomeu? Falso. Beleza? Tá na aula, tudo na aula. Aula completa. Ciência normal. A ciência normal, para resolver problemas e acumular conhecimentos, não precisa deixar de lado os aspectos que não se encaixam em seu paradigma. Nada a ver isso aqui, né, mano? Tranquilo? Isso aqui, nada a ver. Ó, é esse aqui, cara, que tá te esperando. Tá com pouco tempo? É esse aqui. 3 horas de aula. Isso aqui não é só fazer um simulado, cara. Não. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Isso aqui é o seguinte, isso aqui são 3 horas de aula nesse primeiro simulado, beleza? Aula. Corrigindo o simulado. Você baixa o simulado, 10 questões, imprime, faz. Puta, cara, acertei 3 no exemplo. Beleza? Você vai ter um PDF corrigido, escrito, uma apostila corrigindo o simulado. Imagina isso, meu irmão. Hein? Depois mais videoaula corrigindo aquilo, cara. É colossal esse simulado aí, mano. Sem brincadeira. E 3 horas em cada um. E pouco tempo ali vai, tá entendendo? Passa um pouquinho de 3, mas, pô, é uma maravilha. A primeira turma, turma Apolo. A segunda turma, turma Dioniso. Ou rodada 1 e rodada 2. Você é convidado. Comparece no site, o QR Code está aí. www.leonardobragaflores.com. Se você assistiu da aula 1 à aula 20, essa apostila está à venda lá e você ganha um certificado de participação de 8 horas. Se você quer se aprofundar em grandes questões da filosofia, tem esses cursos lançados: Felicidade, Bem ou Mal, Intuição, Amor e Paixão. Outros virão. Quer contribuir com o meu site, com o café aqui que a gente está tomando? profleonardobragaflores@gmail.com. Beleza? Sabe de alguém que queira estudar matemática e também fazer esse outro curso? Um mini curso de matemática básica, os primeiros passos em matemática, é esse curso aí que a gente está promovendo. Valeu? Vamos ficando por aqui. Essa foi a aula 59, não é isso? 59. Deixa eu voltar naquele slide lá. Aquele slide, aula 59, paradigmas de Thomas Kuhn. Muito bem, a gente vai ficando por aqui e, cara, lembrando, comparece lá, tá aí os simulados. Valeu? Tchau, tchau. Muito obrigado, um abraço a todos, fique com Deus, valeu, foi bom demais ter você aqui, hein? Foi bom demais ter você aqui. Joia? Um abraço a todos, fique com Deus, tchau, tchau.